Segundo os técnicos, aquele homem era um gênio ou uma besta? Jovens queridos, cá estamos uma vez mais na Matraca Records para continuar o nosso bate-papo. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafra e cá estou com o meu camarada professor Valentino Rui. Olá, Daniel, tudo bom? Bem, fico muito feliz. Fico muito feliz, a gente está continuando o episódio da semana passada. Maravilha. Né? Então tá quase semanal o negócio aqui. Antes da gente continuar nosso papo, queria mandar um alô pra galera. Tem muita gente mandando mensagem pra gente pelo SoundCloud, pelo Instagram, que é o nosso podcast Sou de Manas, fica a dica aí. Queria mandar um abraço pro André, do Segundão, do Hugo. Um abraçaço pro Guguinha que tá nesse momento em terras baianas. Ele falou que lá da Bahia, de Itacaré, ele encontrou no nosso episódio número 2 a espiritualidade, a negação da racionalidade, e ele tá alinhando os seus chakras lá. Que genial. Eu queria também agradecer a Júlia Fabiano, que foi aluna minha, acredite, e está fazendo letras na FEFELESH. Ela mandou uma sugestão muito bacana. Eu, o Valentino e o Pedrão estamos preparando um episódio para pensar a sugestão que você nos mandou, Júlia. Também a Dani Jimenez, que se divertiu ouvindo o nosso podcast dirigindo. Eu fiquei até um pouco preocupado. É perigoso isso aí, gente. Perigoso. É perigoso, né? Eu fiquei um pouco preocupado porque a pessoa pessoa de Manas não deve dirigir normalmente. E é um negócio um tanto complicado, porque imagina só, a pessoa tá ouvindo, de repente vem o cara que matou a charada e eventualmente a pessoa matando a pessoa e não mais a charada. Meu Deus do céu, né? Então é um pouco perigoso. Que mais aí que você tem? Queria mandar também um alô pro Daniel Brito. Daniel Brito falou pra mandar um salve pra ele e pra todo o pessoal da República do Itaim, aquele pessoal que fica andando de patinete ali de São Paulo. Quem é de São Paulo sabe o que eu tô falando. Um abraço pra todo mundo lá. A Luaê nos mandou uma mensagem. Grande Luaê, um beijão. Sim, ela disse que imaginou a gente conversando no Batidão. Batidão é um bar. Só pra ficar claro. Mas eu normalmente vou pra esse lugar só pra corrigir provas. Eu tomo suco de laranja, tenho um ótimo suco de laranja. Sim, realmente, muito bom. E eu tenho também a Clara Borges, que adorou o nosso podcast, tá pirando o nosso podcast. Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com ela, ela dá um toque e fala assim: nossa, eu adorei quando vocês começaram a falar sobre o Super Saidinho, que eu adorei também. Muito bem, então vamos começar. Estávamos falando... O que estávamos falando, Daniel? Então, pra gente dar continuidade efetiva ao que nós falávamos no último episódio... 3. No final das contas, o episódio é sobre diploma. E a gente não chegou lá porque, em determinado momento, a gente fez uma digressão para pensar o que leva, né, os indivíduos a ter uma especialização nas relações de trabalho. E foi aí que a gente, na verdade, nessa digressão, a gente falou muito mais de trabalho em si do que de diploma, né? Hoje em dia a gente coloca muito na mão do diploma, experiência profissional e por aí vai. Mas isso não é de agora. Então existe um novo tipo de sociedade que surge ali na modernidade, que o Weber vai falar, que é um novo tipo de poder. O poder não é mais o poder mágico dado por Deus, pela igreja, pelo Papa. Não é mais um poder adquirido por nascença, por sangue, por hereditariedade. E sim, é um poder técnico, racional, burocrático. Acho que essa palavra a gente devia se ater um pouco na palavra burocrático, né? Porque, querendo ou não, essa nova sociedade é a sociedade advinda do iluminismo, que a gente falou nos últimos episódios. Perfeito. E quem está ouvindo sabe o que a gente quer dizer com isso. Então é a sociedade racional. O poder é racional. Para você atingir círculos maiores, superiores do poder, você precisa ascender de uma maneira técnico-racional. Você precisa estar mais instrumentalizado, aparamentado, preparado. Se você está fazendo vestibular, você vai ouvir a palavra. Você tem que estar preparado para o mercado de trabalho. E aí o Weber ele tem um conceito muito interessante, que é justamente esse conceito de um novo poder, que é o poder racional legal. Legal não no sentido de da hora, mas no sentido de legalidade, de leis, né? E aí tem uma citação do Weber que ele vai falar sobre essa autoridade legal, de legalidade. É um momento pedantismo. É, claro. Momento pedantismo. No caso da autoridade legal, é prestada obediência às ordenações impessoais objetivas, legalmente instituídas e às pessoas por elas designadas,
graças à legalidade formal de suas disposições dentro do círculo e de sua, e essa última palavra, competência. É um pouco complexo essa citação, mas o que ele quer dizer? Ele quer dizer que nesse poder racional legal, nesse poder regido pela legalidade, quem manda, né, em certo sentido, é quem tem o aparato técnico. Perfeito. Quem manda é quem é doutor, num português bem claro. Quem manda é quem é graduado, é mestre, é doutor, é MBA, é o cara que tem diploma, né? O cara com currículo bacana. O cara que está... Então, por isso é um poder impessoal, ele fala. Não é porque o cara é o filho de... Não. É porque ele está nessa função. Ele está nessa função. Um poder de ele é diretor. Técnica pautada na razão, no conhecimento adquirido. Né? Já diria, a gente falou, acho que em outro episódio, o Francis Bacon, saber é poder. Ou seja, quanto mais você sabe e quanto mais a sociedade reconhece que você sabe... mais você acaba por angariar esse poder. Mais você tem poder. Perfeito. Então isso pode ser, às vezes que você tem, às vezes que te coloca numa situação de poder. Mas vamos nos localizar um pouquinho. Weber escreve isso em que cenário? Um cenário do surgimento do Estado moderno. Eu acho que é o surgimento dessa noção burocrática de Estado. Então, se você pensar hoje em dia, vamos tentar trazer para o século XXI. Vou pensar no macro e depois no micro, talvez. No macro, você tem uns nomes chamados. Não é mais duque, fala outro título de nobreza aí. Duque, conde, blá, blá. Você agora tem o ministro, o chanceler, você tem o... Não consigo pensar mais, e mais nenhum. Mas você tem o secretário, o adjunto, de não sei... Você tem todos esses nomes burocráticos que, se você for pensar num micro, por exemplo, a gente trabalha em escolas. Você ainda tem uma noção hierárquica de diretor, coordenador, e por aí vai, professor, aí você tem funcionário, você tem o aluno. Então você tem todas essas nomenclaturas que dão poder para alguém. Né? Diferentemente de uma Idade Média, de um feudalismo onde você era alguém pelo seu nome, filho de Ciclano, Luís 17º, sei lá, você tem um nome pela função que você executa. Isso é muito foda, porque a gente tem medo, um puta de um cagaço de quem é de determinadas funções. Nossa sociedade é feita para ter obediência, e ele fala essa palavra. Eu ia chegar aí, exatamente nessa questão. Ele usa a palavra obediência. Que a gente falou no último episódio sobre a Hannah Arendt. Exato. Da obediência. É uma sociedade baseada na obediência a quem está a um cargo superior. Resumindo, é isso. Obediência a quem está num cargo superior, e esse cargo é atingido como? Através da técnica, através do conhecimento e através do currículo, do diploma. Do diploma. A gente chega no diploma. É interessante, né? Porque toda essa construção que o Weber faz, e que é fantástica, inclusive porque ele vai ser um dos mais importantes pensadores dessa nova forma de se interpretar o mundo no final do XIX e no seu trânsito para o século XX, é interessante a gente começar a considerar que nos nossos episódios anteriores a gente patinou, a gente transitou por diversos momentos da história, e em algum momento a gente chega, querendo ou não, numa diade dos contrários, né? Uma sociedade tecnicista versus uma sociedade humanista, né? E os iluministas talvez tivessem um plano, pelo que a gente tentou identificar, que era um plano extremamente humanista. A razão a serviço do humanismo, né? E o que a gente tem visto, e inclusive essa ascensão burocrática, a gente perde um pouco de humanismo para ter um tecnicismo, né? Ou seja, o diploma, ele é mais importante, olha que interessante, o diploma, um título é mais importante do que o indivíduo em si, do que você de fato sabe. Exato. Né? A gente agora puxando para acho que dá muito para pensar agora a nossa sociedade mesmo. A gente acaba valorizando, a sociedade valoriza muito ainda, acredito eu, a questão do quem você é, dessas Exatamente. Nomenclaturas que te dão, do que você realmente sabe. Então todo o processo seletivo, seja para concurso público, que é o mais técnico possível, Perfeito. ele passa por uma análise de currículo.
o que você tem de formação, que diplomas, O que assinaturas... tecnicamente você pode Quem oferecer. assinou coisa pra você falando que você é XYZ, né? Isso chega até os mais humanistas, é carta de recomendação, mas ainda é uma assinatura técnica, né? Então as pessoas que hoje em dia elas tentam ingressar no mercado de trabalho, elas entendem como você ter um diploma uma possibilidade de ascensão econômica, social e ascensão a círculos de poder. Você só vai ter o poder. Então é muito engraçado você pegar alguns exemplos de ministros, por exemplo. Esse ano surgiram os dois que a gente foi descobrir depois que o governador do Rio de Janeiro foi descobrir que o cara nunca teve aquele diploma. O cara tava lá, eu do sou meio Harvard. ambiente, o ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles. O governador do Rio, se não me engano, teve essa questão de falar que fez Harvard, que eu sou professor, e depois você vê que o cara, o nosso ministro da Educação, ele constantemente ele reitera a sua participação e sua não participação no ciclo acadêmico como uma forma de poder, como uma forma de capital. A famosa político. carteirada. Carteirada, boa, É ou não bicho, é? é uma carteirada. Sim. Você sabe com famoso... Você sabe com quem você tá falando? E não é com quem, a pessoa não tá perguntando com quem você tá falando, você tá falando com que títulos você tá falando. Exatamente. Então uma transição do título de nobreza, eu não sou um duque agora, eu sou um mestre, um PhD em tal coisa, né? Isso é muito violento, na verdade, né? Mas agora... Mas vamos pensar um pouquinho agora, porque a minha primeira provocação quando você cita o Weber é tentar entender em que mundo ele escreve aquilo. E a gente passa realmente a compreender, até nesse nosso bate-papo, que em determinado momento há uma transição daquela perspectiva do que eu sou, né, do que eu sou enquanto indivíduo. Que a gente começou falando disso, né? Quem sou eu está associado com o que eu faço. Exatamente. Para esse cara que necessariamente está vinculado à sua prática, ao seu ofício, ao seu negócio. Né? E olha só que interessante a gente refletir a respeito disso. Em determinado momento, e agora pegando um microcosmos, tentando entender essa conjuntura especificamente brasileira, em determinado momento a gente teve uma difusão das universidades. Não necessariamente a universidade Você não está pensando no pública. Weber, você está pensando agora, século XXI, Sim, Brasil. Eu estou no século XXI agora, E no no Brasil, e pensando que bom, nós... bom saber. Né? Que bom. Você tá aqui Né? agora. Ou não. Né? Talvez se fosse uns 5 anos atrás eu estaria melhor. Né? Mas 5 anos? Não, mais. Uns 9 anos atrás eu estaria mais tranquilo. Para de ser político partidário, pelo amor de Deus, isso aqui é um podcast sério. E eu queria trazer o debate agora um pouquinho para a contemporaneidade, pensar o Brasil agora, século XXI. Né? Nós tivemos, nos últimos anos, um ingresso maior de jovens na universidade. Não necessariamente pública, né? E eu acho que vale a pena um pouco a gente trazer essa reflexão. A partir do governo Fernando Henrique Cardoso, a gente começa a ter, né, um novo plano de acesso ao ensino superior no Brasil. Então, a partir, né, do Fernando Henrique Cardoso, a partir do FHC, sobretudo, a gente começa a ter uma nova perspectiva. Né? Eu acho que sim. Não, eu acho que a grande boom do acesso ao ensino superior se dá ali na gestão do Fernando Haddad quanto ministro da Educação, com o programa do ProUni, mas eu falei Enem. a partir, né? A partir por isso, antes sobretudo. disso, antes do Fernando Henrique, Itamar, não existia Collor, esse projeto. não tinha esse projeto, né? A gente começa com o FHC e isso começa efetivamente a virar um plano no Brasil, perfeito. que atende, obviamente, inclusive a organismos internacionais. Que eu já tenho, se me permitir, eu já tenho um porquê. Porque até então manda você bala. não existia gente na escola. A nossa Constituição de 1988 quer que as pessoas vão pra escola. Então até 88 você não tinha gente na escola. Até Você não tem nem garantia, né? Você não tem gente na escola. Perfeito. No ensino fundamental. Hoje em dia a gente ainda tem muita gente fora do ensino médio. Perfeito. Então, mas mesmo assim, ali no FHC começa a falar, putz, temos mais gente no fundamental, mais no médio, vamos querer. Vamos levar essa galera. Porque senão, isso é uma coisa de política internacional, até de economia internacional. Sim. Se você não Precisamos tem de uma- jovens graduados, Isso. universitários, pesquisadores,
você tem um país atrasado. Então você precisa de uma mão de obra mais qualificada, a gente vai problematizar isso, mas a gente precisa de uma mão de obra mais qualificada que Perfeito. atenda às demandas de mercado. Perfeito. E isso começa enquanto planejamento a partir do FHC e isso vem Legal. tendo grande influência nos últimos governos brasileiros, né? Mas ao mesmo tempo, né, a gente precisa problematizar essas informações que a gente está trazendo. Que tipo de universidade é essa? Que tipo de aluno é esse que está saindo do ensino médio e ingressando na universidade? Que tipo de universidade é? Para que ela serve? É isso, é aqui que eu quero Eu acho que tem muito a ver com a minha problematização ali. Então, vamos até determinado momento, década de 80 e 90, que você falou, até a década de 90, a universidade era um ambiente para poucos, para pouquíssimos. A gente não joga nem porcentagem, que eu não sei brincar com essa porcentagem, olha lá. Sim. Mas você pensa, durante muito tempo existiam basicamente a faculdade de Direito lá de São Francisco, faculdade de Olinda, né? Existia a faculdade de Medicina, e eram essas faculdades, só as elites brasileiras poderiam ingressar na universidade e assim alcançar um status muito mais social e político, um poder naquele nível do Weber que a gente falava, e era assim que se estava. Até porque você tinha uma população analfabeta, que não tinha o ensino primário, o ensino básico, e você tem justamente um momento em que você tem o maior ingresso de pessoas no ensino básico. E aí você começa a pensar o superior. Só que muda-se a estrutura desse ensino superior. Esse ensino superior, embora você ainda tenha algumas universidades de elite, né, algumas universidades estaduais, universidades federais, uma outra particular que se colocam ali no âmbito internacional, você tem a maioria da parte da população ainda fora desses âmbitos. E aí, nos últimos anos, talvez 2 décadas, a gente tem uma tentativa de ingresso de mais pessoas ali. E essa é a história da educação brasileira. Quando entra mais gente, inevitavelmente, a qualidade decai. Ou não? Eu acho que a gente deve ir para um outro plano, porque dá essa impressão de que é de baixo para cima, Que a quando culpa na é das verdade pessoas, né? Perfeito. Quando na verdade é de cima para baixo. A minha provocação, na verdade, era exatamente isso, e por isso a gente acaba retomando Weber. Weber vai garantir para a gente a ideia de que quanto mais pessoas acessarem o ensino, uma educação técnica, os doutores, melhor será essa sociedade. E aí a gente para pensar, então quer dizer que se eu alastrar a universidade numa sociedade, eu teria uma sociedade de doutores. Mas não é isso que eu quero, porque a estrutura de dominação ela deve permanecer. Você não pode ter uma sociedade de doutores. Exatamente. Eu preciso do peão, né? Não é isso? Dentro de uma sociedade como é a sociedade burguesa, é Imagina disso que eu vários preciso. engenheiros, eles não constroem um prédio. Né? Então Você o que eu precisa preciso... de 2 engenheiros, 8 mestres de obras e uma caralhada de gente para construir Exatamente. realmente Se o prédio. bobear, você não precisa nem do engenheiro, né? Você vê as construções locais no Brasil, que são Muito a casa bem. da boa parte das pessoas, eles fazem sem engenheiro, né? E Muito bem. eu não duvido que façam melhor do que os engenheiros. Muitas né? vezes sim. Né? Então, olha que interessante. Onde eu quero chegar? Houve, e a gente sabe disso, que isso ainda é, dentro da sociedade brasileira, uma minoria. Você trouxe, e eu acho que vale a pena ressaltar, quanto que você acabou de verificar de pessoas, de jovens que estão ingressando na universidade? A porcentagem agora é que a gente tem quase 20% dos jovens, não é da população, isso é muito claro, 18 a 24 anos no ensino superior. Legal. A meta, a gente a cada 10 anos no Brasil tem um Plano Nacional de Educação, né? Que é uma meta daqui a 10 anos. A nossa meta era chegar em 2020, se não me engano, 2022, a 33%, 1/3 da população. A gente não vai chegar. A projeção é que só em 2037. Então a gente atrasa mais 15 anos chegar nessa porcentagem se continuar nesse ritmo, de jovens no ensino superior. E aí você tem um momento, que eu acho que é onde você quer chegar nos anos 2000 e 2010, que é uma proliferação de universidades particulares. Perfeito. E um maior acesso ao ensino superior por 2 sistemas. Um é o sistema público do ProUni, de financiamento, né, estudantil, que o governo dá grana para ajudar as pessoas a pagar as suas universidades particulares. Certo. E você tem a introdução também você tem a criação de novas universidades federais e a introdução do sistema de cotas que é
De 2012. que você coloca pessoas oriundas do ensino público, do ensino médio, né? Quem fez ensino médio na escola pública, para poder entrar na faculdade. Mas mesmo assim a gente não está conseguindo um ingresso parecido com alguns países que a gente chamaria de desenvolvidos. A minha grande provocação não é, evidentemente, em relação à universidade pública, até porque os dados têm sido cada vez mais comprovados de que, sobretudo, os alunos provenientes de cotas, eles têm melhores resultados do que os alunos não provenientes de cotas na universidade pública. A questão é o outro nó que eu quero tratar, né? Que é essa proliferação de universidades. Aqui eu não vou citar o nome de nenhuma, porque realmente vai ficar muito pesado, mas são universidades de mentira. Né? A gente já conversou sobre isso. A universidade é 4º ano do ensino médio, é Unipaçoquinha, Unimarshmallow, não sei quanto é 10, esse tipo de universidade. Né? Então, aqui vem o nó que eu queria tratar. Então, acesso fake a esse novo círculo de poder. Você atende a uma demanda internacional dizendo, olha, o Brasil é um país agora... 20% dos 20% dos jovens estão na universidade. Que tipo de universidade é essa? Essa universidade, ela atende a uma libertação desse indivíduo ou atende às demandas mercadológicas? Essa é a questão. Então, eu acho que a pergunta de todas é para que serve um diploma? É disso que a gente está falando. Para que serve um diploma? Né? Voltamos ao início. Para que serve a porra do diploma? Porque se você tem uma escriturinha assinada falando que você se formou, se graduou em tal curso, isso garante o seu acesso ao mercado de trabalho, a círculos superiores na esfera de poder ou a próprias classes econômicas mais altas. Você vai ascender economicamente porque você tem um currículo e você tem um diploma, né? Isso é o que é vendido. Sim. O que é vendido na esteira daquela ideia de empreendedorismo, de meritocracia é: filho, se você não estudar e não tiver um diploma, você não vai conseguir emprego. E aí a gente chega na grande crise de 2019, que é quando estamos gravando isso. As pessoas têm cada vez mais pessoas com diploma, só que as pessoas não estão conseguindo emprego com isso. A ser submetidas a toda a ordem de humilhação das relações de trabalho. Então você tem um diploma. Isso deixa todo mundo puto. Porque como assim? Minha avó, minha mãe não tinham diploma. Eu sou o primeiro da minha família. Isso rolou muito na última década. Pessoas primeira da família em ter um diploma universitário. E você é o orgulho da sua família, porque você tem uma porra de um diploma. E aí você chega lá na hora, cadê seu trabalho? Você tem emprego? Você tem uma ascensão econômica ou você está no mesmo lugar? Né? Então houve um crescimento do acesso ao ensino superior, mas não houve um crescimento... Uma qualificação desse. E mais do você que tá isso... Você está falando no nível de qualidade de ensino. Eu estou pensando não somente a qualidade do ensino, mas para que ele para que ele serve? Para que serve esse ensino? Ele serve para, eu repito, serve para libertar esse indivíduo das amarras que mantiveram historicamente, dentro da genealogia da família daquele indivíduo, aquele que era escravo, que depois se tornou engraxate e assim por diante, passando de geração em geração, para esse cara ter um diploma e finalmente falar assim, eu sou o primeiro da família, a ter um diploma, eu posso libertar a história da minha família, das amarras, dos grilhões históricos. Não, ele não pode. Na verdade, esse diploma nada mais é do que uma falácia. Ele simplesmente serve pra botar num banheiro e pro cara ter algo pra ler na hora de cagar. É isso que tá servindo. Puta que pariu, eu fiquei muito puta agora, caralho. Eu vou falar que chegamos atrasados. Porque até certo momento da história brasileira, sim, era uma maneira de acesso aos círculos de poder. Então, quando você... E eu acho que tem um dado interessante que é a questão do doutor. Doutor. Eu acho que no Brasil é doutor. Perfeito. Porque você... Quem era doutor? Doutor era o cara com um diploma chamado bacharel em direito. E eram normalmente os filhos de fazendeiros, quando a burguesia começa a ascender, né? Os cafeeiros em São Paulo, o pessoal da cana-de-açúcar lá no Nordeste. Os filhos vão para a cidade grande, os filhos cheios de grana, porque vêm das fazendas do pai, e vão fazer faculdade de Direito. Quando você faz faculdade de Direito, você compreendia, pelo menos à época, os meandros do poder. E é uma forma de libertação e de emancipação e de elevação no nível político. Você tem mais poder.
Eu tenho um diploma de direito, eu conheço a política, eu conheço o direito, eu conheço a lei, logo eu não vou mais obedecer, talvez eu até mande. Só que a gente chega atrasado porque agora, e aí tem um dado que eu vi certa vez, eu vou jogar esse momento porcentagem aí que se foda, que eu nunca achei essa porra desse negócio na internet, mas existia cerca de 3.000, eu já contei pra você, 3.200 faculdades de direito no mundo. Sim, foi. 3.200 faculdades de direito no mundo. Quase a metade, 1.400, 1.200 ficavam no Brasil. Isso mostra que o Brasil é um país de pessoas que querem ascender através do direito. Você pega os top cursos também, né? Engenharia, Medicina, Direito, de sempre. Hoje em dia a gente tem um outro curso chamado ADM. Não vou nem falar o nome inteiro, porque eu brinco com meus alunos sempre, quando eles falam, professor, não sei, acho que eu vou fazer administração. E eu só jogo verde, 90% das vezes eu tô certo. Você só quer fazer, você não sabe o que você quer fazer, mas você quer ficar rico, né? Ele fala, professor. E basicamente eu acredito que esse diploma E eu falo, você vai fazer administração, vai fazer 4 anos de faculdade e você vai se formar, eles vão te dar o diploma e uma empresa milionária vão falar, administre e fique milionário. Não! Você vai sair com um diploma de administração e sabe, sei lá, se você vai encontrar um emprego. A gente vive com 13 milhões de desempregados, uma população de 200 milhões, 230. Então, não é assim que funciona, sabe? E a gente ainda tem uma mentalidade do século XX, na qual o diploma te daria Eu diria liberdade. que a nossa mentalidade, eu entendi o que você quis dizer, mas a nossa mentalidade é uma mentalidade colonial, dentro das suas estruturas. Por que colonial? E eu vou tentar explicar aqui o porquê. O Brasil passou da colônia para o império, do império para a república. O Brasil nunca foi republicano. Aqui há uma noção de patrimonialismo. Obrigado. Isso. Patrimonialismo, obrigado. Né? Essa é uma noção muito significativa para a gente pensar a confusão do que é público e do que é privado nesse país. Olha que interessante, a gente está falando, obviamente, que o cerne desse debate é o diploma. Né? Quando a gente passa a debater essas questões e você traz essas problematizações, me surge na cabeça um monte de coisa que vai acontecendo ao longo da história desse país. Né? E enquanto historiador, obviamente, é isso que alimenta o historiador, né? A contemporaneidade sendo empurrada de trás. Empurrada de trás, perfeito. Adorei a sua definição de como um historiador pensa. Né? Em determinado momento, né, você falou da figura do doutor. Né? E isso é muito importante, o doutor, né? Que você presta uma reverência a esse cara. Essa reverência nada mais é do que aquela noção colonial, né? Do dono de terra, do dono de escravo, né? Só que depois você precisa de titulação para isso. Deixa de ser um império o país. Ou seja, eu não tenho mais título, eu não sou mais conde, eu não posso ser isso. E aí a gente caiu o quê? No coronelismo, por exemplo. O cara não era coronel de fato, mas ele carrega um novo título, que é o coronel, que é o doutor. O que acontece? O que acontece quando a gente tem essa transição? E obviamente a gente está fazendo uma crítica, é evidente que a gente está fazendo uma crítica, mas a gente vê também por outros vieses. Mas é legal a gente ter mais gente na universidade, é óbvio, é isso que a gente quer. Mas a questão é que em determinado momento, quando a gente teve mais gente na universidade, a gente passou também a descreditar o sentido do conhecimento. Olha, o seu diploma não vale mais. Porque aí é que eu vou fazer essa parábola do porquê que nós somos colonialistas. Porque no final das contas, quem tem é quem é filho de alguém. Eu não preciso saber de nada, cara. Mas eu vou conseguir uma embaixada dos Estados Unidos porque eu sei falar inglês e trabalhei num fast food. Isso é muito significativo. É a cerveja. Eu sou um provocativo, Ninguém vai fazer faculdade. Ou seja, não precisa porra nenhuma de diploma. Porque o cara precisa ter uma boa família. Caralho, eu voltei para a aristocracia no final das contas. Né? Então... É que eu tava falando de um familialismo político. É disso que eu tava falando.
eu acho que essa questão de quem você é, dos seus pais, ela obviamente ela ocorre ainda na nossa sociedade capitalista burguesa, que é a ideia de sua família. Você tem mais capital, você entra no sistema 1000 pontos na frente, né? Existe um dado lá que também, já não sei ao certo, que é uma criança de uma classe econômica baixa, ela entra sabendo no ensino fundamental lá, com 300 a 500 palavras, ela conhece na vida 300 a 500 palavras. E uma criança rica, ela entra com 3.000. Então você entra sabendo 10.000, mas para você tirar esse gap, tirar essa diferença, é muito difícil. O nosso sistema educacional não é preparado. Mas e se você chega na universidade, o que você tem? Uma tentativa de inclusão através do diploma universitário. Só que ao mesmo tempo, o que a gente tem que perceber é que você tem uma elite. A elite de hoje não vai fazer Largo São Francisco, Faculdade de Direito de Olinda, ou ela vai estudar. E eu certa vez fui numa escola de alta elite que se chama, tem um nome de uma cidade lá na Bahia, não vou dizer o nome. Você deve saber qual é, sabe qual é? Feira de Santana. Não é Feira de Santana. Acho que não é Feira de Santana. Dá de muita gente. Mas fala aí, eu não sei qual que é. Pra dançar. É Sorto Piguro. Mas a maioria dos estudantes formados nessa escola, que a mensalidade é altíssima, elas não fazem faculdade no Brasil. Né? A elite não faz mais porque não te leva a lugar nenhum, quanto elite, fazer USP. Perfeito. Fazer PUC, não te leva, a Universidade Federal não te leva a lugar nenhum. Então, de certa maneira, virou um instrumento, ainda é um instrumento de ascensão. Pode ser, só que aí a gente vai ficar. É a exceção. Sim. É a exceção daqueles que conseguem sair de um sistema público de educação básica, do ensino médio público, e entrar numa universidade pública e conseguir, de alguma maneira, uma ascensão social, uma ascensão econômica que a família não teve. Mas ainda existe isso. Então a gente não pode descreditar a universidade enquanto isso. O que a gente pode criticar é justamente essa proliferação absurda que houve nos últimos anos de universidades particulares que, no fundo, querem tirar a grana da galera. Perfeito. Falando, eu te dou uma assinatura do reitor falando que você está formado, em troca você me dá uma mensalidade de R$300 por mês durante 3, 4 anos. E por outro lado... Isso que eu nem estou falando do sistema EAD, à distância. Exatamente, que é uma nova realidade que virá. E sem esquecer que esse estudante está sendo ludibriado com uma promessa de que esse diploma vai te garantir a felicidade e a ascensão econômica. Mas olha que, se for da felicidade, olha que legal que a gente falou nos últimos episódios sobre o iluminismo, a gente falou nos nossos primeiros episódios, não era uma promessa da felicidade através da razão? Perfeito. A gente burocratizou isso. Exato, perfeito. É a promessa da felicidade, da riqueza, da bem-aventurança através do seu ensino superior. Isso está entranhado num aluno de ensino médio, seja ele pobre ou rico. Ele acha que ele só vai ser feliz, ele só vai ter uma profissão, e ele só vai ser alguém na vida se ele tivesse diploma. Porque, mais uma vez, o seu diploma define quem você é, assim como o seu trabalho define quem você é. Né? Embora a grande maioria das pessoas trabalhem com algo que não gostam. E que não são formadas. Você tem um diploma X e trabalha com Y. Perfeito. Então a gente tem uma desinformação ali, eu acho bacana, que a gente tem muitos alunos que ouvem a gente, saberem que existe esse discurso hegemônico, esse discurso que a gente ouve desde a nossa infância, que você vai escolher aos 17 anos, que é uma burrice, escolher aos 17 anos o que você vai ser na sua vida. Sendo que pode ser que a sua faculdade não te dê nem subsídios para isso, pode ser que você vai trabalhar com outra coisa. Pode ser que no primeiro semestre do teu curso você perceba que aquilo não é para você. ADM, por exemplo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, então. A gente e nós sabemos que boa parte dos nossos ouvintes é de estudantes, né? Não necessariamente estudantes do ensino médio, mas alguns que já estão na universidade, inclusive. A pergunta, ela permanece. É a mesma, ela permanece. Mas eu vou personalizar um pouco mais. Você, enquanto professor, eu te pergunto, e aí? Por que raios eu vou atrás de um diploma?
Olha, é quase como a democracia, diria o Churchill, né? Winston Churchill. É a pior dos sistemas, mas é melhor do que o resto. Então eu diria... Eu só queria dizer que eu discordo absolutamente do Churchill. a democracia... Genocida. A gente tá do lado de um antidemocrata. Eu não sou um antidemocrata. Você é um ditador. Eu sou um democrata de verdade. Ele não, ele era um pilantra, é isso que ele era. Os ingleses ainda gostam dele. Mas É porque o Império Britânico continua, né? Se eles tivessem deixado de ser império, né? A Índia não deve gostar muito do Churchill, né? Mas como o meu discurso ainda é perceber o quanto a universidade pode ser um instrumento de ascensão econômica. Eu acho que hoje em dia a gente está muito mais na ascensão econômica do que a ascensão de poder. Ninguém faz faculdade de direito para ganhar dinheiro. Faz ADM para ganhar dinheiro, faz economia para ganhar dinheiro, faz engenharia faz medicina. Poucos fazem medicina, é minha vocação. Porque eles descobriram algum dia que o salário de um médico, depois de décadas de formação, vai ser alto, né? Perfeito. E você ainda tem aquela coisa do doutor entranhada na nossa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importantíssimo pensar para que eu estou aprendendo isso? Para que eu estou me deslocando até uma universidade? Para que eu quero esse diploma? Porque esse diploma, muitas vezes, não vai querer dizer nada nem na hora da sua contratação. Hoje a gente tem uma proliferação de cursos de pós-graduação. E a internet só ampliou isso com os cursos EAD. Uhum. Então você está num processo de aquisição de novos itens para o seu currículo. Você não faz mais um curso porque você quer entender mais sobre aquilo, quer se especializar. Um curso de especialização não é mais para se especializar. Um curso de especialização é para Ele é tecnocrático. Ele é para dar um boost, dar um a mais, um quê a mais no seu currículo para você competir melhor. Tem uma fala da professora Maria Helena Chauí que ela fala sobre essa noção de empreendedorismo. Ela fala a nova noção do mercado pessoas não são funcionários, pessoas são empresas. Empreendedorismo é você uma empresa em você mesmo. Você se vende. Então você que está me ouvindo, dos 15 aos 70 anos, você é uma empresa. Pense-se agora enquanto uma empresa. O quanto sua empresa é competitiva no mercado com as outras empresas e o quanto você pode incrementá-la. Porque se você é uma empresa, você não incrementa ela contratando novos funcionários, porque você é só você. Você não incrementa ela comprando novos meios, as máquinas. Você incrementa ela com novos cursos. Então existe, e eu acho que tem uma palavra que tem um barbudo aí que fala, que não é nem o barbudo que vai falar do fetiche, é o Lukács, não é? Não, é o Marx. O Marx já fala do fetiche, o Lukács também fala do fetiche. Sim. É o fetiche, do diploma. Então o diploma, e aí a gente vai dar nome aos bois. Foi os governos petistas que colocaram grande parte da população dentro do ensino superior, mas isso se vira contra. Porque a grande parte das pessoas agora com ensino superior estão com seu diploma em casa, usando, como você falou, para ler enquanto caga. Porque estão desempregados. Enquanto puto você não fica, se você fica 4, 5 anos estudando no ensino superior, o primeiro da família, o orgulho da família, para depois ter que trampar e trampar, por exemplo, de Uber. Uhum. Não que seja mesmo, mas não é o que você imaginava quando você fez seu curso. Perfeito. Trabalhar de Uber, né? Porque você não precisa de um curso superior para trabalhar de Uber. Então há um momento, eu acho que agora, nosso, no Brasil, de desencantamento, de decepção consigo mesmo e com o governo. E com aquilo que se prometia. Aquilo que se prometia era, se eu ingressar à universidade, eu alçarei o Monte Olimpo da minha própria vida. Então é bom que você saiba disso. Você vai terminar a faculdade, você não está automaticamente rico, você não está automaticamente poderoso, você não está automaticamente empregado. Não diretamente você me responde a questão no final das contas, né? Quando eu te pergunto por que fazer, por que ir atrás do diploma, não é o diploma em si. Ou seja, nós somos iluministas, não tem como. Não é o diploma.
O diploma vai ser uma consequência daquilo que você acredita, daquilo que você quer. O que você quer numa faculdade? Você quer buscar, enquanto fim absoluto, dinheiro, ou você quer saber mais, você quer conhecer mais? E ser capaz de mais coisas. Porque isso pode ser garantido pela educação. Mas olha, A única coisa que ninguém vai poder tirar de você é o seu conhecimento, o seu saber. Agora, a sua condição econômica, ela é volátil. Sobretudo se você veio do nada. então eu vou falar pra você, vou problematizar a sua problematização. Então vai lá. Em muitos países europeus, por exemplo, você não tem esse fetiche do diploma universitário, do bacharelado, igual no Brasil existe. Você tem a opção de fazer um ensino técnico. Perfeito. E muitos jovens hoje em dia, no ensino médio, já optam por ensino técnico. Tem o seu lado perverso de falar, olha, você é pobre, você não vai fazer faculdade, então faz um técnico aí para ser mão de obra. Mas ao mesmo tempo tem a questão, será que todo mundo precisa ser bacharel? Precisamos de uma nação de bacharéis? É uma belíssima pergunta. Que você aposta que nem sabe responder. Não, obviamente eu não vou ter essa resposta, embora eu entendendo o meu país e sendo um historiador, eu compreenda que a difusão do ensino técnico, na verdade, é para você manter um determinado grupo dominado. Eu preciso de técnicos que atendam aos interesses do grande capital. Mas uma sociedade não precisa de técnicos? Ela precisa de técnicos, mas não num sistema perverso em que você não permite que determinados grupos sociais ascendam. Perfeito, mas você precisa de técnicos. Você precisa de gente no ensino técnico. Você precisa de gente sabendo fazer as coisas. Botar a mão na massa. Não precisa ser... Nova dinâmica... Claro que eu preciso. É que a maneira como você acabou por expor, basicamente... Depois eu entendi um pouco melhor o que você quis dizer, mas deu-se a impressão de que dentro dessas castas de uma sociedade estamental, olha, é inevitável, a gente volta pro ora et labora, né? Eu preciso, olha, o meu papel é esse, o seu papel que está abaixo de mim é aquele, e aquele que está abaixo... Eu sei que você não disse isso, mas a sua fala, de certa forma, o que a gente não pode isso, falar é que você é pobre, você vai fazer técnico, e isso às vezes se desenha muito nos projetos de governo. Mas isso é um plano claro. Então é isso que é importante a gente trabalhar. Você não, então, se você é pobre, porra, você não se limite a ser técnico. Se você é rico, você não fale, porra, faculdade é minha única opção, ser bacharel. Não. Até porque aliás, o rico pode... Mas, Valentino, o rico pode fazer essa escolha. O pobre não pode fazer essa escolha. O rico faz a escolha. O rico pode muito bem falar assim, eu não quero fazer a universidade. Porque ele herda... Ou seja, é colonial, é aristocrático, ele herda a condição dele. O pobre não tem escolha. E com ascensão econômica, um técnico, ele não é uma boa escolha? Às vezes, pelo menos. Você, não sei, eu acho que é uma problematização a ser feita, esse fetiche, por que você tem que ser... Porque esse fetiche é herdado de uma época em que quem tinha diploma era realmente quem mandava. Hoje em dia, você tem um diploma da USP, você manda em alguma porra. Não, você, graças a Deus, dá aula. É um proletário da educação. Você é um proletário da educação. Mas perceber que hoje em dia muitas pessoas podem encontrar outros caminhos, então a diversificação das formas de trabalho também pode ajudar aquele que vai atrás de outros conhecimentos. Mas aí eu concordo com você, é o conhecimento. Você só vai... ter alguma maneira de crescer enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto você adquirir mais conhecimento. Iluministas nós somos, né? Adquirir conhecimento. Não importa nem que curso você fizer, aonde você fizer, eu falo assim, professor, eu vou fazer a faculdade X, só que ela é meio ruim nisso, eu nem conheço. Eu falo, você pode fazer uma ótima faculdade, uma faculdade ruim, Sim. Você pode fazer uma péssima faculdade, uma faculdade boa. Sim, perfeito. Você pode passar na USP, agora o pessoal da USP... da cara deles, mas você pode passar na USP vagabundando. Perfeito. E sair pouco diferente de como você entrou. Porque, na verdade, o que te coloca dentro de uma universidade das ditas as top do Brasil é uma porra de uma prova com 90 questões de você memorizar alguns conteúdos. É isso que te coloca num hall
de pessoas... De selecionáveis. Você é foda porque você acertou mais daquelas 90 Você questões. acertou 64 questões e o outro acertou 44. Você é muito melhor do que ele. Né? Então, acho que... O próprio ingresso à universidade, a gente dá outro papo aqui para falar, por exemplo, sobre isso. Sobre o que é o ingresso no ensino superior num país como o nosso, tão desigual, com tantos problemas. Então, pegando, acho que entender um pouco o âmbito histórico que a gente trouxe. A gente tem uma ideologia que vai se transformar ali na modernidade, século XVII e XVIII, junto com o iluminismo, que é a ascensão da burguesia, que vai valorizar o trabalho. Certo até aí, né? Perfeito. E a partir dessa nova sociedade legal, burocrática, o burocrático legal, né, como diz o Weber, desse novo poder, existem alguns instrumentos que fazem você ter mais poder. Então, instrumentos que falam, você se conhece mais, você tem mais capacidade do que o outro, mais competência do que o outro. Isso, numa sociedade burocrática, pode se chamar títulos universitários, pode chamar cursos, pode chamar seja lá o que você quiser. No século XXI, isso acaba numa crise. A gente está numa crise. Sim. Posso sintetizar dessa maneira? A gente está numa crise Sim. na qual toda essa promessa de que através desses mecanismos burocráticos de ingresso de universidade, diploma, que é a porra da palavra do dia, você vai alcançar a felicidade e a riqueza. E agora você percebeu que essa promessa, que não é de hoje, não é dos 10 anos atrás, é Ela de não tem 13. se concretizado. Não se concretiza. Então, no final das contas, eu acho que é o que o Pedrão trouxe pra gente. A gente ainda vive, de certa maneira, numa sociedade aristocrática. No final das contas, é como você disse. De quem você é filho, qual é a sua linhagem sanguínea, que você herda. Então, para encerrar, se você me permite... Por favor. Eu acho que o tom da nossa conversa acaba por ser um tom pessimista. Não pessimista pelo pessimismo, pura e simplesmente, até por uma leitura conjuntural. Né? Mas eu trouxe aqui um educador, um grande educador. Né? Nós, como educadores, nós nos emocionamos ao falar de educação. É um patrono da educação É brasileira. o patrono da educação brasileira, que é Paulo Freire. Paulo Freire vai trazer um sentido de educação, que é o sentido que eu acho que todo professor carrega, que é o sentido da libertação do outro. A palavra aluno, você manja mais de latim do que eu. O que significa essa palavra? É aquele que não tem luz. É aquele que não tem luz. Então o papel de todo professor é Iluminá-lo. iluminá-lo. Né? Então a gente acredita, de forma quase que religiosa, que nós somos capazes de levar luz àqueles que não a têm. E Paulo Freire, escrevendo A Pedagogia do Oprimido, vai dizer o seguinte: é um momento pedantismo. Vamos lá. Momento pedantismo. Diz ele o seguinte, eu fiz um trechinho aqui pra gente. Isso vai dialogar com o iluminismo, é muito legal. Mais uma vez os homens, desafiados pela dramaticidade da hora atual, se propõem a si mesmos como problema. Descobrem que pouco sabem de si, de seu posto no cosmos, e se inquietam por saber mais. Estará, aliás, no reconhecimento do seu pouco saber de si, uma das razões desta procura. Ao se instalarem na quase, se não trágica, descoberta do seu pouco saber de si, se fazem problema a eles mesmos. Indagam, respondem, e suas respostas os levam a novas perguntas. Humanização e desumanização, dentro da história, num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão. Mas se ambas são possibilidades, só a primeira nos parece ser o que chamamos de vocação dos homens. Vocação negada, mas também afirmada na própria negação. Vocação negada na injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos opressores, mas afirmada no anseio de liberdade, de justiça, de luta dos oprimidos, pela recuperação de sua humanidade roubada.
Paulo Freire. Eu amo esse homem, cara. Você tá falando de mim ou do Paulo Freire? Dos dois. Então, acho que nosso episódio número 4 acaba agora. A reflexão fica, na verdade. Não sei se conseguimos responder a pergunta para que serve a porra de um diploma, mas pelo menos perguntas boas foram levantadas através dos nossos últimos 2 episódios, né? Finalizamos aqui, então, nosso episódio 4. Queria convidar vocês para ir no Instagram, que já tá aumentando, um monte de gente lá seguindo, curtindo as nossas fotos, os vídeos que o nosso Tomás Miquelin tá fazendo. Então podem curtir, pode mandar mensagem, mais sugestões. Agora, inovação século XXI, temos no YouTube também, para você que não gosta de usar as plataformas de streaming, de ouvir podcast, você pode ouvir no YouTube, que todo mundo tem a porcaria do YouTube, é só jogar lá o Tem canal. até aplicativo de YouTube. Tem aplicativo de YouTube? Tem Olha aplicativo. lá, tem aplicativo de YouTube. Você joga lá, só que fica um videozinho parado e que você não vai ver a nossa cara porque é segredo. Então você procura o canal Podcast Sou de Humanas. Temos o SoundCloud, como sempre, e no site da Matraca Records. Lembrando que agora, semana que vem, continuamos com o nosso episódio, dia 23, temos um episódio especialíssimo falando sobre um barbudo que não é o Daniel, que é o nosso episódio de Natal. Então, dia 23, temos um próximo Sou de Humanas. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Pedão. Obrigado à Matraca Records. E tchau. Obrigado, Valentino Rui. Obrigado, Pedrão. Obrigado à Matraca Records. Obrigado à banda Porcas Borboletas, que faz as nossas vinhetas. Jovens queridos, esta aula está finita. Voltando, para de me interromper. Não, Depois tem edição, caralho. O Pedrão tá aqui pra quê, caralho? Pra ficar rolando só, porra? ele parou de rolar. Mas bem no dia que a gente falou pra ele parar de rolar, ele não fala nada. Ele No dia que ele tava rolando, ele ficava gritando. Pô. Ai, pai, eu tava pinicando. Eu preciso urinar. Eu também, porra. Mas eu falei que eu ia pro Brasil, filha da puta. No seu. Isso vai estar no final, hein? Vai ficar lindo.